Então, vamos lá? Maravilha! Gravando! Bem-vindos à segunda aula de ética de vocês, ou terceira, não, a segunda, né? A primeira foi integração, a segunda eu pedi para vocês assistirem o vídeo e essa é a terceira aula, correto? Isso mesmo? Ser humaninhos lindos, falem comigo. E aí, ninguém vai falar mesmo? Vai me deixar no ar aqui assim? Sim, professor, é a terceira aula. Valeu, Cristiano. E você que tá com sono, né, velho? Que você falou, ontem você também trabalhou o dia inteiro, hoje não sei, né? Também. Tá certo. Então, muito bem. E o resto que tá acordado, vamos, gente, falar comigo aí, que palhaçada é essa? Vamos ativar esse negócio aí, vamos lá. Muito bem. Maravilha. Então, pessoal, nesta aula de hoje, eu vou comentar um pouquinho, né, o que a gente vai falar aqui a respeito das definições de ética. Retomando então aqui o nosso curso de ética, nós vamos ver alguns itens interessantes. Esses itens eu vou passar para vocês como eu passei essa de definição, através de pessoas que produzem um conteúdo que eu acho muito interessante, que é o Leandro Carnal, o Clóvis de Barros, o Cortella, a Monja Cohen, a Lúcia Helena Galvão. E nós vamos estudar alguns temas. Primeiro, a gente começou por definição, normalmente eu não tenho muita ordem, mas esse semestre eu comecei pela definição. A gente vai ver bullying, a gente vai falar de liberdade, a gente vai falar de voluntariado, de cidadania, vamos falar de mídia. Sempre nesse formato de pré-aula ou de aula invertida. Eu passo para vocês um material, peço para vocês ouvirem e lerem esse material. Peço para vocês ouvirem e lerem esse material e aí então você vai, numa aula seguinte, a gente vai conversar um pouquinho sobre aquele material e dentro disso então você vai conseguir participar ou ver melhor as coisas, vai fazer mais sentido para você as coisas. Muito bem. Com relação à definição ou ao nosso propósito aqui, né? Como eu disse lá na primeira aula para vocês, o nosso propósito no curso de ética não é apresentar para vocês um código de conduta de ética. Inclusive, num dos vídeos que eu coloco como sugestão para vocês assistirem, esses vídeos de sugestão, depois eu peço para vocês mandarem umas 20 linhas de cada, né, que vocês assistiram, e quem faz isso acaba ganhando um ponto extra, né, e pode chegar, né, no MB lá no final do semestre. Isso é bem legal. Tem uma dessas que o Clóvis fala isso, né? Que a moça lá chama ele para fazer o código de ética da empresa, né? E fala, não, eu pago para o senhor fazer o código de ética, né? E ele ele olha assim, olha não, porque ele estava no telefone falando com a moça, ele contando a história, né? Ele fala, moça, com aquele jeito que vocês viram, né? Que ele é meio bocudo, né? Ele fala, mas moça, minha querida, né? Vamos imaginar que você está saindo, né, com um cidadão e aí você me chama para a gente estabelecer como é que vai ser a sua saída, né? Como que você vai beijar o cara, quando que você vai dormir com ele, quando que você vai fazer isso ou fazer aquilo, não é meio um absurdo, né? Minha moça falou, Eu falei, ele então, né? Isso num relacionamento, não tem cabimento você me chamar para colocar regras no seu relacionamento. A mesma coisa o da empresa. Não tem cabimento você me chamar
para eu colocar regras numa relação da qual eu não conheço. Quem tem que criar as regras são quem está envolvido na relação. Esses têm que criar a regra. E é nisso que ele chega no final dessa palestra. Inclusive, eu não sei nem se é essa a história que ele conta no final dessa palestra. Eu acredito que não. Se for, vocês me avisam. Ou se for de outra. Porque ele conta a mesma história em várias, né? E eu assisto bastante ele. E então, ele começa descrevendo aqui. A minha ideia não é que você mude a sua opinião sobre ética. A minha ideia é que você passe a ver que tem outras pessoas que pensam assim, diferente de você. Você já tem, baseado nos teus paradigmas, na tua história, na tua vida pregressa, você já tem uma ideia do que é ética, do que é moral, do que é filosofia. Você já tem isso. Que você trouxe dos seus pais, ou dos amigos, ou de uma sociedade da qual você faz parte, igreja ou não. Você já tem uma ideia para você do que é. E o que os outros pensam a esse respeito? Quais outros? Muito bem. Nesse momento, os quais outros são os caras que viveram há muitos anos além de nós e que pensaram sobre isso e que o pensamento deles sobre isso criou a nossa visão de hoje. Se você assistiu direito, ou pelo menos assistiu, não precisava ser direito, mas assistiu a palestra que eu pedi, faz 2 semanas que eu pedi para assistir, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Quem já acabou de assistir a palestra? Não é ter entregue a prova, tá? Colocado as questões da prova lá. Já terminou de assistir, já fez as anotações, né? Quem terminou de assistir a palestra do Clóvis sobre as definições. Caramba, tá difícil escrever definições de ética, moral e filosofia. Por gentileza, debaixo aqui do meu escrito, escrevam aí quem já acabou de assistir, só para eu ter uma ideia aqui. Eu não gosto de dar spoiler, né? Na verdade é para vocês já virem com isso daí. Vamos lá. Sim, posso, vai lá em equipes, clique em matéria que deseja assistir, e lá fica a reunião gravada e tal. Grato pela gentileza, imagina, coisa pode chamar, belezinha, tá, beleza. Ninguém vai escrever nada aqui, pessoal. Nós estamos com 9, 10, 11, 12, 13, 14 pessoas aqui na sala. Vamos entrar lá no chat e participar comigo aqui? Bora? Podem até ligar o vídeo de vocês para eu ver vocês aí. Vou ficar muito feliz de cada vez que eu olhar aqui para a minha telinha de vocês, eu ver vocês. Cristiano já assistiu, Arthur também, Raji também, Jean ainda não, Beatriz já. E aí, não foi nem 9 ainda, nós estamos em 9, nós estamos em 12 aqui. Não, em 15. Ô, professor. Fala, Cris. Tenho uma dúvida. Referente à ética aí que você explicou, na maioria das empresas hoje, o código de conduta se baseia em cima da ética. E eu lembro que na sua primeira aula você falou que, como hoje você repetiu, a ética a gente vem de família. Pai, mãe, geralmente é quem nos ensina. E, de novo, você ingressa numa multinacional, digamos assim, tem um código de conduta da empresa. E geralmente lá é modulado o que você tem que seguir, um passo a passo.
Isso procede, professor? Como devemos seguir? Se o que eu aprendi na escola e com a minha família geralmente é diferente do que a política da empresa impõe para mim. Sim, é o começo da minha história, né? Que eu não sei se foi nesse vídeo que a gente está comentando, né? Do Clóvis falando lá para os médicos de Belo Horizonte as definições de ética, ou se foi em outro, mas é o final que a gente vai chegar na aula de hoje, né? Cada um, dentro da sua relação, estabelece aquilo que acredita que é ético, ou acredita que vai ser o melhor para ambos, né? Nós temos uma construção da ética dentro da história, cada um pensando de um jeito, todos eles estão certos, não existe certo e errado, todos eles estão certos. Estavam mais certos na época dele, depois da época deles, outros achavam que eles estavam errados, mas estão certos, e até hoje o que eles falam faz sentido para alguns, e para outros também. O que acontece você quando entra na empresa, a empresa tem o que ela acha que deve ser ético. E se aquilo ou deve ser ético, ou às vezes ela não é ética e não é de propósito, não quer ser. Aí cabe a você, com o que você acredita que é ético, ver se vale a pena ou não você trabalhar naquela empresa. Você ter ou não os princípios que são congruentes com aquela empresa. Se não tiver, troca de empresa. Ou você vai ficar se matando ou se martirizando porque você fez algo que para você era errado. Troca de empresa. Né? Se mentir para você, por exemplo, é errado, e na empresa você trabalha, sei lá, de vendedor, ou qualquer outra função que tenha que trabalhar com o cliente, você trabalha, sei lá, no atendimento como é que fala? Da parte de almoxarifado, e você tem que falar que o produto vai chegar em 10 dias, e você sabe que em 10 dias não chega nem na empresa, imagina quanto mais pro cliente. Só que você tem que falar que é 10 porque é 10, senão o cliente não compra. Para aquela empresa, né? Numa outra empresa, se você ser verdadeiro com o cliente e o cliente não comprar, você prefere, porque você prefere que o cliente saiba corretamente as coisas para que ele não se frustre. Se aquilo para você te ofende, você troca de empresa. Ou o hipócrita é você. Ou você muda o seu modo de ver. Ou aquilo não é valor para você e tanto faz. Agora, se te fere, você troca. Assim como você troca de namorado, de namorada, de amigo. Porque fere os teus princípios. Em algum ponto você não conseguiu respeitar a ideia do outro que é diferente da sua. E a ideia do outro que é diferente da sua te machuca. E você não consegue lidar com isso. Até esse ponto, tudo bem. Você pode aprender a lidar com isso, você pode aprender a compreender, você pode aprender a trazer a pessoa e até conviver. Mas a partir do momento que você tem que agir de uma forma que lhe é cobrado uma ação dentro de um padrão que para você não é legal, aí você tem que fazer uma escolha. O que é mais importante para você? Os teus princípios ou o benefício daquela relação? Seja o cheque no final do mês, seja o sexo, seja a carona, seja o carinho, seja o bate-papo no final do dia, no final de semana. Sempre cabe a nós a escolha.
Então, dentro do que eu quero conversar com vocês a respeito de ética, né? E a gente tá entrando nisso agora. A minha ideia é que você saia daqui com essa consciência da sua autonomia. Sim, professor, eu consigo entender o que você está falando. É só um exemplo. É questão de... Foi muito tempo como líder, então eu via muita coisa que acontecia nesse sentido. Se você não se adaptar, como você falou, ou você sai, ou você se adequa às condições que é oferecido a você. Na maioria das vezes, a pessoa tem que se adequar ao que é oferecido ali. Por mais que seus princípios venham de infância, você aprendeu, dentro da empresa, você tem que agir como a empresa te oferece. Essa a questão que eu levantei para o senhor. Não que aquilo vá ferir a ética da pessoa fora de lá, mas dentro da empresa, suponha que você foi contratado e ali você assinou um contrato de trabalho. Você tem que prestar serviço conforme a empresa te orientou a fazer, entendeu? Não existe ética fora e ética dentro, Cristiano. Exato, professor, é o que você falou. O cara é um cara só. Exato, você aprende de infância o que seus pais te ensinou. Agora, de novo, vamos perguntar, o que o teu pai te ensinou é a verdade absoluta? E creio nisso fielmente até o último dia da minha vida. Né? O que você aprendeu na igreja é a verdade absoluta? Desde que me provem o contrário. Porque o cara que está na empresa também ele criou aquelas regras porque para ele aquilo é a verdade absoluta dele. Ele só foi criado por um pai diferente do seu. Ele só participou de uma igreja diferente da sua. É isso que eu estou falando para o senhor, professor. Aí chegou o ponto. Então a pessoa está visando o lucro, em cima do lucro ele faz a... Mas veja bem, é isso que você tem que ver. Isso é para você. Para ele o lucro é bom. Para você talvez não seja. Agora, para ele ter o lucro, vamos inverter um pouquinho o negócio. Para ele ter o lucro, às vezes ele quer que você seja perfeitamente verdadeiro com o cliente. Se o negócio vai demorar 10 dias para chegar, você vai contar para o cliente que pode chegar em 10 ou pode chegar em 12. Você não vai falar, né? Eles não querem que você fale para o cliente que vai chegar em 5 só para você ganhar a venda. Mas para você, não você, né? Mas para o funcionário, para ele é super normal. Ele fala, não, em 5 dias está aí, fica tranquilo. Só para fechar a venda, porque o outro fornecedor falou que o produto ia chegar em 7. Então ele fala que vai chegar em 5. Só que ele sabe que o produto chega em 10 e a empresa instrui ele para falar que é em 10. Mas para ele isso não faz importância, ele quer vender. Para ele o princípio maior é ver o dinheiro lá, não importa se o cliente vai ficar chateado porque vai chegar lá no 5º dia, não vai dar e ele vai ter que enrolar o cliente para mais 5 dias. Isso para ele é normal, ele tira de letra, não tem problema. Nesse caso, se para a empresa aquele princípio de falar a verdade para o cliente é importante, a empresa olha para o cara, a empresa enquanto entidade demite a pessoa. Se o caso é o contrário, a empresa fala, se o cara quer vender, se o cara quer comprar, ele só compra para 5 dias, fala que é para 5 dias, pega o cheque e depois a gente resolve. Se a gente não conseguir trazer em 5, a gente fala alguma coisa, a gente dá um jeito, a gente dá um outro brinde para ele a hora que chegar no 5º dia, porque não chegou, no 6º a gente dá outro, e esses brindes já estão dentro do preço do produto, fica tranquilo, faz a venda aí. E o vendedor, ele não tem isso como princípio, ele quer falar certinho, mesmo que ele perca a venda. E se para a empresa o importante é que ele venda, ele não vai estar vendendo e ele também vai ser demitido.
Isso olhando o lado da empresa. E da outra forma, a mesma coisa. Se aquilo está ofendendo a pessoa, ela pede as contas. Não existe dois profissionais, um dentro da empresa e outro fora. Se o cara é um cachorro dentro da empresa, ele é um cachorro na casa dele, ele é um cachorro na rua, ele é um cachorro com todo mundo. Se o cara é honesto dentro da empresa, ele é honesto fora, ele é honesto... Não existe meio honesto. Não existe meio cachorro. Não existe meio sem vergonha. A pessoa, ela é integral. Ela é ela. Se ela faz um papel de um jeito num lugar, se ela faz um papel de outro no outro, se ela faz um papel de outro no outro, quem ela é na verdade? Porque ela é todos esses papéis. Ela escolhe ser de um jeito no lugar, escolhe ser de outro no outro, escolhe ser de outro no outro. Quando ela olha no espelho, ela é todos. E para cada um das relações que ela tem, ela é um mentiroso diferente. Porque uma pessoa conhece só um pedaço. E aí as máscaras vai caindo, né? À medida que vai andando, as máscaras vão caindo. A ideia é você, dessa disciplina, é você chegar nessas reflexões. Você não tem que olhar o outro. Você tem que olhar a si. Você olhando em si, você crescendo em si, você desenvolvendo-se, você vai fazer o melhor que você pode fazer pelo outro. Mas antes, você precisa ter tamanho. Você precisa ser grande. Você precisa se auto-reconhecer. Para aí, então, poder trazer mais gente. Para as pessoas poderem olhar e falar: olha que mulher, olha que homem, olha que garoto, olha que garota. E isso só sai quando você tem algo dentro, não por fora. Jean, você tinha levantado a mãozinha, esqueceu aí, apagou? Tinha mais o Carlos também, acho que abriu o áudio aí, não sei se queria falar. Eu, professor, eu levantei a mão, sim. É só para citar um exemplo, eu trabalhei numa loja no shopping, eu entrei como vendedor, depois eu virei subgerente, e lá, não que a gente instruísse os funcionários a mentir, mas a gente falava para ele que dava para dar uma maquiada, porque a gente vendia roupa social masculina, e a gente também tinha um cartão da loja para poder fazer. Então, quando o cliente chegava, que a gente abordava, a gente falava que o preço do produto era R$200, e se ele fizesse o cartão da loja, eu conseguia fazer para ele por R$100. Aquilo, para mim, era um absurdo de errado. Mas como eu estava dentro da empresa e eu precisava, eu acabei ficando. Só que aquilo sempre me incomodou. Aí foi me feita a proposta para poder virar gerente e eu não aceitei por conta do cartão, porque a gente sabia que para conseguir fazer o cartão, a gente tinha que maquiar a venda, mentir, para poder conseguir fazer. E daí, infelizmente, eu pedi desligamento da empresa. Você tem que escolher, né? Ou você muda os seus princípios ou você os mantém. Né? Não dá para ser duas pessoas, né? Ai, professor, mas eu preciso do dinheiro. Não o seu exemplo, né? Não que seja você, né? Estou elaborando outro exemplo, né? Ai, professor, mas eu preciso do dinheiro. Verdade.
Verdade que não tem nenhuma outra empresa que de repente pode pagar até mais e que esteja em maior ligação com os mesmos princípios que você tem? Verdade que aquela é a única empresa do planeta que você tem para trabalhar? Mas a ideia não é a gente levar assim a questão, né, disso. Tanto que no comecinho da aula eu já falei, né, o código de conduta, né, nessa disciplina de ética a gente não vai falar do código de conduta, né, dos operadores de logística ou dos técnicos de administração ou, né, dos técnicos de contabilidade, né, que são as disciplinas em que eu dou ética. Nós vamos falar de você. Porque se você se enxerga, você vai ser verdadeiro com você. Você sendo verdadeiro com você, tudo ao teu redor vai se iluminar. Então você não pode ser falso, principalmente com você. Você não precisa contar tudo para todo mundo. Não contar alguma coisa para o outro não é mentir. O outro não tem nada a ver com a tua vida, não precisa saber se você está com diarreia, se não está, se você está sem dinheiro para pagar as contas, ou se você está saindo com alguém ou não, está namorando ou não, é casado ou não, tem filho ou não, trabalha numa empresa ou não. O que você não pode é mentir para você. Tipo, isso é normal. E dentro de você não é. Isso vai te fazer mal. Então a ideia dessa disciplina é trazer você para essa reflexão de você. Né? Quem sou eu? Onde eu estou? Para onde eu vou? Por que eu acordo todo dia de manhã? Que faz? Ou por que eu vou trabalhar? Por que eu venho estudar? Não pode ser só para pagar a conta. Esse planeta não foi criado, você não foi criado, todas as coisas não acontecem para você ter uma vida sem graça dessa de só pagar a conta. Deve ter algum propósito maior. Eu não sei qual é. O seu pode ser diferente do meu. Ou certamente é diferente do meu, né? Se você pegar cada célula do corpo, cada célula tem uma função diferente. Tem um punhado de células de pele, tem um punhado de células que são de músculo, tem um punhado de células que são de sangue, tem um punhado de células que... Mas são células diferentes. Cada célula é uma, algumas fazem a mesma coisa, então algumas trabalham na logística, outras na contabilidade, outras na administração, outras são médicos, outras são músicos, mas são todas do mesmo corpo. E isso nós falamos um pouquinho na aula passada também, eu acredito. É tudo uma coisa só, eu aqui, você aí. A ideia não é que você aceite ou acredite no que eu falo ou no que eu trago aqui para você ouvir. A ideia é que você reflita que tem pessoas que pensam como você, tem pessoas que pensam diferentes do que você. E todas essas pessoas são você. Fazem parte da sua vida.
E aí, então, vamos começar a ver como é que esses caras começaram a pensar sobre isso, né? Então, tem uma galera aqui que já fez, eu quero que vocês peguem aí as atividades de vocês, para vocês conversarem comigo aqui. Tem poucos que viram, mas vamos lá, pega a matéria de vocês para eu falar aqui, ou eu dizer aqui e vocês falarem aí o que ele falou, né? Então, ele cita ali, ele começa ali falando, né, do Epicuro, que o Epicuro define sabedoria, e depois tem uma definição que ele acha que é mais legal, né? Que é o caso de algo assim, do olhar para a vida e pensar sobre ela, né? O que é o filósofo, né? Aquele que olha para a vida e pensa, e raciocina, e debate, e elocubra sobre a vida. Muito bem. E é o que a gente está fazendo aqui. Estamos pensando sobre nós, cada um sobre si. E como que isso afeta a nossa relação com o outro. Obviamente, se nós afetamos o outro também nos afeta. Né? Não existe... É a lei da ação e da reação. Né? É uma lei, ela funciona você acreditando ou não. Muito bem. Quem tem fácil aí o que o Epicuro falou e qual que é a outra definição que ele falou? Eu contei a definição aqui, mas não usei as mesmas palavras, né? Quem que tem aí facinho? Ele vive uma atividade do intelecto que tem a vida por objetivo, a verdade por método e a felicidade por fim? Isso, essa é uma. Né? Temos que chegar na felicidade. Qual que é a outra? A outra que ele cita sem... que ele não fala a pessoa que citou? Uma é uma, outra é outra. Vai lá. A filosofia é viver... Opa, perdão, todo mundo. É isso mesmo. A filosofia é viver o pensamento e pensar a vida. Muito bem. Então, são ideias a respeito da vida, né? Todas elas, se você for olhar em todos os pensamentos aqui, todos os pensadores, eles vão sempre querer trazer a felicidade. As pessoas matam por felicidade. E será que felicidade é realmente o propósito da vida? Muito bem. Tem 3 pontos, né, que ele fala que a filosofia estuda, que é uma das perguntas ali para a gente responder, mas isto é a filosofia. No final das contas, a ética, ela fica num pedacinho da moral, né? E aí a gente quer, no ético, ver o belo, né? A gente quer, na ética, estudar para que eu vou, como é que eu posso ter uma vida boa. Não é o belo da beleza do outro, né? Que é um dos 3, um é esse. É a vida boa. Eu tenho várias vidas a serem observadas, eu tenho decisões a serem tomadas no meu dia a dia. Qual decisão eu vou tomar melhor? Para que eu tenha uma vida melhor. Bom, eu, enquanto Leopoldo, eu tenho uma ferramenta que dá para usar para isso. E vou contar essa ferramenta para você. A gente chama essa ferramenta de... Nossa, pera um pouquinho que a minha sobrinha está destruindo a cozinha. Eu não sei se vocês estão ouvindo o barulho ou não.
Aguenta aí um pouquinho que eu vou dar um grito no barulho aqui. Pera aí. Tô fazendo janta, né? O pessoal, o barulho que a Maria está fazendo está em cima de mim aqui. Dá para pôr ela para bater as panelas no quarto e ver na cozinha? Por favor. Acho que eu com o segredo do professor parava na hora. Pronto! A cozinha fica bem em cima aqui da onde eu fico. E minha sobrinha está brincando de cozinhar no chão com as panelas. Olha que maravilha. Muito bem. Então, pessoal, várias vidas possíveis. Eu tenho que escolher uma. Sempre que eu escolho uma, a outra é negativa. A outra não vai funcionar. Porque eu escolhi uma. Então, eu sempre tenho decisão. Qual é a melhor? Nós vamos ver aqui como é que cada um desses daqui pensou o que era a melhor. E essa é a ideia, que você saiba como cada um deles pensa o que é melhor. E eu conto para vocês uma ferramenta que é bem simples para vocês trabalharem, que eu chamo de leve e pesado. Pergunte para você. Você pode perguntar em toda e qualquer decisão sua: isso vai ser mais contribuição para a minha vida daqui a 5, 10, 15 anos? Pode até colocar a palavra verdade na frente. Né? Perguntas assim eu fiz para vocês aqui algumas vezes já. Verdade? Isso vai ser contribuição para a minha vida daqui a 5, 10, 15 anos? E sente em você. Ficou leve? Pode fazer. Vai criar leveza para você. Sentiu um aperto? Sentiu pesado de alguma forma? Fale não. Não faça. Se recuse. Porque se você fizer, vai trazer pesar para você. Então assim fica fácil. A cada decisão, cortar o cabelo, fazer unha, sair com uma pessoa ou sair com a outra, viajar, casar, comprar uma bicicleta, almoçar isso ou almoçar aquilo, beber isso ou beber aquilo. Pergunte. Ficou leve? Faça. Não ficou? Se recuse. Ou faça e experimente para ver o que vai dar. Né? Se negue. Porque quem está trazendo leve e pesado é você, é o teu eu. Se negue. Ou pense antes, né, nas consequências, né, professor? Não entendi, Carlos. Ou pense antes nas atitudes que você tomar daquilo, tipo assim, você tem que pensar o que pode ocasionar aquilo lá, né? Sim. Essa é outra forma. Às vezes a gente consegue pensar. Eu, por exemplo, consigo pensar num jogo de... Como é que fala? Jogo da velha. Jogo da velha eu dou conta de pensar. No máximo 3 jogadas para frente eu consigo pensar. Jogo de xadrez eu já não dou conta de pensar 5, 6 jogadas para frente. Não chego a 2. As variáveis são grandes. Então, às vezes você pensa, mas te falta elemento. Você deve pensar. Nisso que você está falando, Carlos, a gente tem um mecanismo de ação, né? Dentro desse mecanismo de ação, esse pensar é importante. É propor, deliberar, decidir e agir. Ou você ou alguém lhe propôs alguma coisa. Quer trabalhar comigo? Ou faça isso, ou faça aquilo, ou vamos sair, ou
Qualquer proposição, até de você para você mesmo. Vou cortar o cabelo, vou comer esse alimento, vou comer aquele alimento. Delibera. Que é essa parte que você falou, delibera. Nessa parte de deliberação, você vai fazer o quê? Nessa parte de deliberação, você vai usar toda a tua capacidade. E às vezes até pedir ajuda a pessoas que conhecem mais sobre aquilo do que você, para que você possa decidir corretamente. E depois de decidir, você precisa agir. Para pôr em prática, para ter movimento, para dar vida. Só decidir não resolve, tem que agir. E aí você vai ver se você deliberou corretamente. Às vezes você tinha todos os elementos para deliberar, deliberou corretamente, deu tudo certo. Às vezes faltou alguma coisa no momento da deliberação, não por falha sua, porque você foi o mais minucioso possível, mas porque você realmente não tinha passado por aquilo ainda. E aí deu ruim. E quem assistiu a palestra da Luísa Helena Trajano, que eu pedi para vocês assistirem, você ouviu ela falar: gente, eu erro com gosto. Tem medo de errar, não. O que me dói é errar 2 vezes a mesma coisa. Mas não tem como ir para frente, às vezes, sem errar. Você vai andando, uma hora você tropeça. Se não tropeçar, tá ótimo. Vamos pensar sempre, vamos ficar sempre atento para que não haja tropeço. Mas às vezes falta algum elemento que só com aquele tropeço você vai ter. Então tem que ter essa disposição, não só de fazer isso que você falou, Carlos, de deliberar dentro do processo decisório, né? Propôs, deliberou, decidiu e agir. Se não agir, não vale nada. Sim, com certeza, professor. Maravilha. Igualzinho, tipo agora eu tô fazendo esse curso, se eu não colocar ele em prática, não vai adiantar nada. Não. Alguma coisa entrou, né? Mas para que você possa criar mais, você precisa colocar o conteúdo em prática, até para ver realmente se ele funciona. Ah, funciona, com certeza. Não, tem coisa que não, tem coisa que, assim, para mim funciona, para você não, né? Para você funciona diferente, porque você tem uma estrutura toda diferente, né? Você tem uma estrutura até molecular diferente, né? Você tem uma estrutura física diferente, energética diferente, molecular diferente, acadêmica diferente, pessoal diferente, familiar diferente, de conhecimentos do dia a dia diferente. Tem um monte de coisa em todas essas áreas que você tem e eu não tenho. E outro tanto de coisas dessa área que eu tenho você não tem. Sim, com certeza. Então tem coisa que funciona para um e não funciona para o outro, né? Mas a gente só descobre quando põe em prática, quando aciona, quando vai para a ação. E, né, você pode, né, dentro dessa parte da deliberação, se quiser, pode usar essa ferramenta do leve e pesado. É leve? Eu vou fazer. Não é? Sinto muito, não vou fazer, né? E assume que o teu eu que está ajudando você a sentir ali o teu corpo leve ou pesado, sabe o que é melhor para você. Então essa é uma ferramenta. Mas vamos lá, vamos ver aqui o que esses filósofos todos falam, né? Ele começa falando do J.J. Rousseau. Para falar do Rousseau, ele fala da história do gato, né? E do passarinho.
né? Que o gato não vai comer alpiste, ele vai morrer de fome, porque para ele o instinto dele não deixa, né? Ele comer o alpiste. E já o passarinho também não vai comer o bife, a carne, porque não é do instinto dele fazer isso. Agora, aquilo que é instintivo para ele, ele vai fazer. E ele coloca ali um paralelo de que o homem, ele extrapola os limites, ele extrapola os seus instintos. Ele não tem limites. Né? Ele coloca ali que o limite do homem, ele é imposto pela parede do outro. Se o outro foi lá e falou não, o que está aqui para. Se aquele não for capaz de pará-lo, porque se não for, ele passa por cima. E aí você percebe que isso realmente é verdade, porque você vê isso no seu dia a dia. Bom, tudo que todos pensaram é verdade. Para eles. Às vezes pode não ser para você, pode não ser para mim, mas para eles é, né? Ou foi, né? Porque já morreram todos. Mas você vê isso acontecendo. E dentro dessa régua de egoísmo e altruísmo, a minha intenção é mostrar que essa régua existe. E, de repente, nas nossas conversas, que você perceba em que ponto da régua você está. E que você queira, por dever, ou por compreender que é mais interessante, ir mais para o lado do altruísmo. Então essa é uma das minhas propostas, ou a principal proposta desse curso de ética lecionado por mim aqui na ETEC, né, nas minhas classes. É trazer o conteúdo desses filósofos que pensaram a ética para dentro de você, e que você possa crescer com isso e conseguir enxergar o outro. O outro não precisa te agradar. Como o outro é, não precisa te agradar. Mas você enxergar ele e entender que ele é parte de você. Uma parte que não te agrada, ou que te agrada, mas faz parte de você. Muito bem. Depois eu peço para vocês aí darem uma olhada, né? Lá na pergunta 11, eu pulei aqui, né, duas perguntas, não, na verdade, pegar a 9 aqui, né? Sócrates fala que a moral ela é dolorosa. A gente comentou um pouquinho no comecinho da aula sobre isso, né? Quem lembra por que a moral é dolorosa, segundo Sócrates? Conta aí para mim. Abre aí o áudio, fala comigo. Você que leu e anotou as questões já. Tem bastante gente que até já respondeu, né, o questionário, já fez a prova, já tirou da frente. Porque como o senhor estava até falando, comentando aí que escolher uma vida não é fácil, né? E conviver também com a dúvida de que a melhor escolha que a gente fez, a gente está vivendo, e não saber se a outra vida que a gente não escolheu seria melhor do que a gente está vivendo, isso acho que é doloroso. Esse é o ponto que ele fala que é dolorosa, a moral, né? A ética. Né? Porque você tem que escolher uma coisa. Então, como que você vai... Não dá para escolher
as duas coisas. Ele cita nesse exemplo, ele conta a história da menina, né, que tinha um namorado e foi para a festa e achou lá um homem perfeito que queria sair com ela, e ela saiu ou não saiu, e lembrou, né, dessa questão da dor, da moral. É importante, né, você pensar que a vida ela é de escolha, e uma escolha elimina a outra. Porque assim fica mais leve para você também. Quando você for lá, por exemplo, nessa ferramenta que eu passei para vocês, verdade, isso vai ser contribuição para mim daqui a 5, 10, 15 anos? E aquilo ficar pesado, você sabe que se você não fizer, vai ser a melhor escolha, porque, obviamente, o não fazer vai ser leve. Se ficou leve, você pode fazer, porque você sabe que a outra escolha seria pesado. O que você escolhe? Ter uma vida leve ou ter uma vida pesada? Para ajudar nas suas escolhas, além, né, disso, tem obviamente essas 4 fases, das quais uma delas o Carlos lembrou. Alguém propõe, ou você mesmo. Para isso você precisa deliberar, pensar sobre. Às vezes, quem assistiu a palestra da Luísa Helena Trajano, viu ela falando sobre isso. Pessoal, o Magazine Luiza é uma startup. Imagina, a empresa tem, sei lá, 70 anos. É uma startup. Por que é uma startup? Erra e faz de novo, erra e faz de novo, erra e faz de novo. Tá assim. Não fica pensando 10 anos para fazer um negócio. Delibera. Pensa com tudo o que tem para pensar, pensa tudo que tem para pensar. Mas pensa de uma forma ágil, decide e já faz. Porque se você ficar pensando e decidindo, 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 o outro já passou na frente. Seu filho já casou, velho. Você já está morrendo. E na empresa o outro já passou na frente. É isso mesmo. Você ficou lá no pensar e decidir, pensar e decidir, pensar e decidir. Não fez porcaria nenhuma. Sua vida passou. E você não agiu. Não foi. Foi no sentido de ser. Não existiu. Precisa existir. Para ser exemplo para si, para ser exemplo para os outros. Se acertar, quem está assistindo aprendeu como acertar. E você também. Se errar, quem está assistindo aprendeu como não fazer. E você também. Agora, sem a ação, não tem vida. E o tempo não volta. Não volta. O Leandro Carnal, nessas 2 palestras, né, fala do tempo. Essas 2 palestras que eu pedi para vocês assistirem, né, que vai estar no ar só até domingo, da PUC, do Rio Grande do Sul. Tomara que eles ponham essas palestras depois, como é que fala? Numa página de YouTube deles ou em algum lugar para a gente assistir. Muito bem. Então, para Sócrates, a moral era dolorosa, porque demandava escolha. E a moral, ela tem que escolher, né? Você tem que escolher. A vida é feita de escolhas. Escolha ser leve. Como que era o mundo antes de Aristóteles?
Quem lembra? Quem anotou aí? Questão 10. Vamos, gente. Vamos lá. Eduarda assistiu metade, já assistiu até a questão 10, Eduarda. A Vanessa assistiu tudo, já participou, pode participar de novo. Que mais? O Carlos assistiu tudo. Cadê as respostas de vocês, pessoal? A Beatriz falou que já assistiu. Do Aristóteles, né, que você perguntou? O Arthur, o Cristiano. Fala, Vanessa. É sobre a visão de Aristóteles? O mundo antes do Aristóteles, como é que era e como é que ficou depois. Depois já é a questão 11, né? Mas a questão 10. Como é que era o mundo antes que aconteceu? Ele acreditava que cada coisa tinha um lugar determinado no universo. Tipo, cada coisa precisava estar ali porque aquilo vai mudar alguma coisa no mundo. Muito bem. Fala, Cristiano. Como a Vanessa falou, professor, é isso aí. Ele achava que o mundo era perfeito, praticamente. Que o universo é cósmico e assim por diante. Cada um tinha o seu lugar devido no universo. Legal. A pergunta 11 e a 12. Qual que é a primeira pista que ele deu? Qual que é a segunda? Vocês já contaram. Fala aí. Somos singulares, a primeira. Isso. E somos parecidos na segunda. Muito bem. Então, veja só. Existe uma singularidade. Nós não somos iguais. A gente comentou sobre isso com outras palavras aqui hoje já, no começo da aula, né? Você aí, eu aqui. Se a gente olhar o macro, podemos dizer que nós somos moléculas do mesmo corpo. Sei lá, se você imaginar que a Terra é um corpo, olha um pouquinho dentro de você, imagina você é o corpo, olha para a sua célula. Dentro da tua célula não tem lá complexo de Golgi, não tem lá núcleo, não tem lá um monte de organela, não tem lá aquele espaço onde fica tudo isso. Dentro da tua célula, do teu corpo. Se o planeta é um corpo, o que somos nós para o corpo? Não somos, sei lá, de repente, eu sou um complexo de Golgi, né? O outro é outra coisa, né? Um é contador, o outro é operador de máquina, o outro é alfaiate, o outro é marceneiro, o outro é mecânico. Não é a mesma coisa? Não é tudo dentro de uma coisa só? Somos singulares, não somos parecidos, né? Assim, temos a nossa singularidade. Dentro da nossa singularidade, a gente se une. E isso é muito bom. Então, num certo ponto, antes, estava tudo lindo e maravilhoso. Né? Cada um tinha o seu lugar no espaço. Né? Aquele que nasceu para ser professor, aquele que nasceu para ser pintor, aquele que nasceu para ser o alfaiate, aquele que nasceu para ser o motoboy, aquele que nasceu para ser o pizzaiolo, aquele que nasceu para ser o maître, aquele que nasceu para ser o empresário, aquele que nasceu para ser... Cada um tinha o seu propósito. Estava tudo certinho, tudo funcionando. Aí veio a Idade Média, né? Com um monte de gente louca, falando que é tudo um caos, que o universo não tem nada disso dessa forma, e que é tudo diferente.
E aí bagunçou a cabeça dessa turma toda, e aí começou a ficar mais esquisito o negócio. O que também é verdade. Olha que legal. O que eles pensavam antes era verdade. O que estão pensando agora também é verdade. E aí vem então essa próxima turma. A gente não vai conseguir continuar e terminar as 17 questões aqui hoje, mas a gente continua aqui de Sócrates e Aristóteles para frente na próxima aula e encerra essa parte de definições de ética, falando de como esses caras pensavam. Você que não assistiu precisa assistir, inclusive porque a resposta dessas 17 questões é a sua primeira prova, a sua primeira avaliação. Não é para você colocar o que você acha ou o que eu acho, é para você colocar o que o cara acha. E lembra que o cara não é o Clóvis, não é o que o Clóvis acha, né? É para você colocar o que o Aristóteles acha, o que o Sócrates acha, o que o Maquiavel acha, o que o Kant acha. Ok? Eu quero que você mostre para mim na prova, que você concordando ou não, para mim não importa, mas que você conseguiu identificar que outra pessoa pensa daquele jeito. Você não precisa pensar igual, mas você precisa saber que o outro pensa daquele jeito. E nesse caso específico desses filósofos, você vai conseguir se auto-identificar em alguns percentuais com um ou com outro. Quem assistiu tudo pode até contar aí um testemunho desses daí, né? De falar, poxa, olha só, eu pensava que eu estava ouvindo, eu falava, nossa, eu penso desse jeito. Daí veio o outro, você fala, nossa, eu penso desse jeito também. Aí veio o outro, você fala, nossa, isso daí eu penso assim também. Aí veio o outro e fala, não, desse aí eu acho que não, mas um pouquinho. E aí você achava que era 100% de um, mas daí já era 100% de dois, daí já era 100% de três, já virou 33 para cada um. E no final das contas, a hora que você vê todos, você vê que faz parte daquilo tudo, né? Porque esses caras viveram e pensaram isso, e esse conhecimento difundiu para o mundo, e é assim que veio teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, teu bisavô, tua bisavó, foram forjados dentro desse conhecimento, que era o que se tinha para falar sobre moral e ética desde sempre. Então, se autoconhecer, se auto-reconhecer, porque você já conhece. Eu não sei se está aqui nesse meu banner, na verdade está lá embaixo, não dá para ver, né? Empoderando as pessoas a saber o que elas já sabem. Você já sabe tudo isso. Você já é você. Você só falta se reconhecer, se reconectar. Achar onde está você aí dentro. Não necessariamente que você não saiba, às vezes você já sabe. Não é todo mundo que não se conhece. Mas às vezes você se conhece pouco, de repente se conhecer mais vai ser legal a beça. Principalmente para quem convive com você. Porque você se reconhecendo, você se tornará uma pessoa melhor, com certeza. Melhor para mim? Não. Para quem mora com você? Não. Para quem trabalha com você? Não. Melhor para você mesmo. E sendo melhor para você mesmo, aí sim vai acabar sendo melhor para mim, para quem mora com você, para quem trabalha com você. E essa é a ideia.
o propósito da gente sentar aqui e conversar nessas nossas aulas de ética. Sexta-feira que vem, então, pessoal, a gente termina as definições de ética. Beleza? E quem não assistiu, por gentileza, assista, faz parte da sua prova fazer isso. Tá bom? Querem comentar alguma coisa? Querem trazer alguma experiência de vocês? Eu acho que é válido. Fala aí, Carlos. Igualzinho o senhor falou aí, né? A gente, ser humano, a gente é influenciado e somos influenciadores. Então, tipo assim, se eu não influenciar as pessoas que estão ao meu redor a fazer o bem, a fazer as coisas corretas, eles também vão me influenciar a me estar fazendo a mesma coisa errada que eles estão fazendo, entendeu? É bem por aí. E nem precisa se esforçar para influenciar, né? Não. Basta só fazer as coisas corretas, é o principal. Sendo você, já vai ser o exemplo. Sim, com certeza. É isso mesmo. O que mais, pessoas? Edinaldo, Miriam, Elaine. Cadê a foto, Elaine? Cris já falou, pode falar de novo. Se não dormiu, né? Tá aí, o subconsciente está ouvindo. Fica tranquilo se estiver dormindo. Vanessa, Beatriz, Arthur, Jean. Deixa eu ver a turminha aqui de baixo. Aqui não dá para ler o nome, tem que botar o mouse em cima. Ragi, Derek, Eduarda. O tempo que, né? Você nasceu, já está morrendo. Tem até uma música, né? Saiu até em novela essa música. Né? Você nasceu, você já está morrendo. Isso é um dos termos que o Karnal usa lá. O tempo que a gente usa que eu vou matar o tempo. Você não mata o tempo que te mata. Exatamente. Ele faz esse comentário, né? Na verdade, é uma dor que ele confessa, né? Que ele vê nos outros e que aquilo dói nele, né? Que ele ouve as pessoas falando, tô aqui zapeando o canal da televisão, ou respondendo mensagem, ou fazendo qualquer outra coisa sem nenhum propósito. E às vezes a pessoa não está desperta para aquilo e está morrendo sem estar percebendo, né? E às vezes está morrendo de propósito, né? De você olhar para a pessoa e a pessoa falar realmente isso, tô aqui só matando o tempo, né? Mas não, você está sendo assassinado, né? Porque aquele tempo não volta. Muito bem. Beatriz ali, tudo ok. Então é isso, pessoal. A gente tem aí mais 25 minutos, mais ou menos, de aula, que dá para você passar a terminar, né, de assistir essa questão da ética e da moral. Quem já assistiu e também, né, quem não assistiu ainda a questão do Leandro Carnal e da Luiz Helena Trajano da PUC, né? Vocês podem pegar para assistir isso, se você já assistiu o da prova, né? E já anotou as questões da prova para poder, como é que fala? Fazer. Embora, né, vocês têm também outras matérias, né? Pode tirar esse tempo para outras matérias. Eu estou esperando abrir aqui, que eu ia fazer a sugestão de 1 ou 2 vídeos, caso você já tenha assistido, né, os 3, né, que eu pedi, os 2 extras, já pedi 2 extras, né, que é o da Lúcia Helena Trajano e o do Karnal lá da PUC, né, do Rio Grande do Sul. E esse da prova, né? Se você não viu da prova, você já pode, não precisa nem ficar esperando eu aqui indicar o outro.
né, já vai fazer a prova, porque, né, não vai dar tempo, né, nem o que é o mínimo obrigatório você conseguiu fazer ainda, né? E isso não é ruim. Você só escolheu fazer outra coisa, né? Pode ter escolhido matar o tempo, né? Igual a gente estava brincando aqui, ou pode ter escolhido fazer outra matéria que para você é mais legal, ou pode ter escolhido namorar porque sexo é gostoso, ou pode ter escolhido ir comer porque comer também é gostoso, ou pode ter escolhido ir fazer um bronze, ou jogar bola na rua, ou andar de bicicleta, ou escolheu ir trabalhar, ou escolheu brincar com os filhos. Só não escolheu fazer a tarefa de ética. Não tem problema. Você fica sem a nota. Eu vou dar, sei lá, 6, 7, 8 atividades. Se você fizer 6 das 8, você passa de ano. Né? Não vai aproveitar tanto quanto eu gostaria que você aproveitasse, mas você aproveitou em outras coisas. Né? Tá leve para você? Se estiver leve para você, vai estar criando a leveza que você quer. Escolha sempre, né, pelo que é mais leve. Deixa eu pegar aqui, tá abrindo aqui o computador para eu indicar para quem já assistiu, né, as coisas, querer assistir outras. Tá lá na minha pastinha, naquela pastinha deveria ter tudo aqui, né, que eu postei já para vocês. Você vai lá em vídeo para aulas. Se alguém puder, enquanto eu estou olhando aqui, achar no chat, né, o link desse meu OneDrive e postar de novo para ajudar a turma. E de vídeo para aulas, você vai em Ética Aulas. E aí vamos ver o que tem aqui na parte de definição e que seria interessante você assistir. Vamos lá. Olha, tem não é da Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, é um senhor que fala lá da Nova Acrópole, mas é legal. O nome do arquivo é esse. Ver se ele cola ali. Aí. Então, a ética segundo Emmanuel Kant é legal. É um vídeo longo. Depois tem 3 vídeos do Cortella, que são vídeos curtos. Um deles eu vou até pôr aqui, né, para a gente encerrar a aula com ele, que é esse do Fernandes Zanaya. Mas depois tem outro aqui de corrupção e honestidade e de inquietação ética. Eu vou até renomear aqui porque o inquietação está mal escrito. Peraí. Inquietação ética. Vale a pena assistir. Então, vou pegar aqui esse de inquietação ética e o que está em cima desse. E o que está em cima desse. Esse é curtinho. Tem todos 3, 6 minutos. É tudo curtinho. E tem um outro do Clóvis, que chama Os Bem-aventurados e o Resto. Que é um pouco longo também, mas é bem legal de assistir. Muito bem, então para quem já assistiu os obrigatórios, né, pode escolher assistir esse. Eu vou pegar esse aqui do Fernandes Zanaya para vocês assistirem. Eu tenho 2 cópias dele aqui, não sei por que tem 2 cópias, mas vou dar play em um aqui.
Muito bem. Na verdade, deveria ter colocado mais cedo, né? Para vocês verem eu olhando aqui Na aula passada eu já estava assim, né? Mudando de tela, né? Eu tô chique aqui com o meu negocinho de mudar de tela. Eu comprei um fundo verde, tentei colocar o fundo verde aqui, não ficou legal. Eu não sei se eu vou mandar o cara trocar a cor do verde ou se eu vou ter que trazer o painel do verde, que lá na parede está muito longe. De repente, sei lá, fazer um suporte na cadeira, sei lá. Pensar aqui como é que eu vou fazer. Ele está pensando aqui. Vamos esperar ver se ele... Queria terminar essa aula. Deixa eu já escrever aqui o que a gente... Fechar o máximo de internet aqui possível. Que dá para fazer também, vamos lá, vamos fazer o download disso, que ele é pequenininho. E a gente põe para tocar o download. Poxa vida. Daí a gente encerra com esses 4, 5 minutos aqui desse áudio, desse vídeo. É uma reportagem, um pedaço de uma reportagem. 3 minutos. 3 minutos e 40, vai, 4 minutos. Vocês conseguem ouvir? Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava... Não entendi. Fala, Carlos. Não estava saindo a voz dela. Acho que era o áudio aí. Depois saiu ou não? Começou e depois saiu. Picotou e parou. Coloca o play de novo, por favor. Se picotar e parar, é problema de processamento meu aqui, porque a máquina não está aguentando processar. Mas aí vocês assistem depois. Mas vamos lá. Com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha. Nenhum? Zero? Zero. Deixa eu dar uma... Vê a configuração do áudio do... vou ver. Do vídeo. Peraí. Aqui ele tá para microfone e alto-falantes do PC. Ele não tem muita opção aqui disso. Vou ver. Linha de chegada. O que fez o espanhol? Na gravação do YouTube tá saindo, né? É porque, professor, tá ativado o modo do microfone seu, entendeu? Você tem que desativar o modo do seu microfone para estar saindo o áudio do vídeo. Será? Vamos lá. É. Vou desativar o meu áudio agora e vou dar o play no vídeo. Vamos ver. Desativei o meu áudio. Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente. Saiu o áudio do vídeo? Saiu o áudio do vídeo com o meu desligado? Não. Então eu não descobri ainda como é que faz isso. Mas eu vou contar a história para vocês, né? E a gente encerra com a história, depois vocês assistem o vídeo, né?
que é esse vídeo aqui, está em definição de ética lá na pastinha, né? Cortella, 2012, Fernando Zanaya. O cara, ele estava numa competição olímpica, deixa eu mudar aqui para vocês, né? E aí, de repente, ele estava ganhando, né? E ele viu que o rapaz, né? Que ele estava em segundo lugar e ele viu que o rapaz que estava ganhando marcou toca. De que forma? Tipo, acho que o cara imaginou que ele já tinha passado a linha de chegada e parou de correr. Porra, o segundo lugar normalmente faria o quê? Daria um gás maior, passaria o cara e ganharia. Aí esse queniano, esse Fernando Zanaya, o queniano acho que estava em primeiro, agora eu não lembro. Mas esse Fernando Zanaya, o que ele fez? Ele pegou o cara que estava ganhando e falou: você não passou a linha de chegada não. E empurrou o cara para passar para o cara ser o primeiro. Isso porque o cara já estava em primeiro desde o começo de tudo, né? Enfim, eu não assisti a corrida toda, mas a história é mais ou menos essa. E aí a jornalista, o Cortella conta a história assim, né? A jornalista pergunta para o Zanaya, né? Oi, por que você fez isso? E o Zanaya responde: fiz o quê? E é aí que o Cortella pega o gancho, né? Para o Fernando Zanaya, não existia uma outra coisa diferente para fazer, segundo os princípios dele, a não ser aquilo. Tanto que a pergunta da jornalista para ele foi um absurdo. E daí a jornalista continua em: porra, mas você deixou o cara ganhar, e com isso, com aquilo, né? Até que uma hora ele fala, tá, e aí eu lembro do Cristiano falando aqui, né? E aí o Zanaya vira e fala, tá, mas se eu fizesse isso, né? O que eu ia falar para minha mãe? Né? Assim, voltando, né? Nem sempre o que a gente aprende de família, de igreja, de sociedade, da onde nem sempre, né? Cada um tem a sua verdade. Todas as verdades são verdadeiras, né? Cada um só enxerga uma fração dela. Né? A verdade é desse tamanho, né? Uma religião vê um pedaço, outra religião vê outro pedaço, uma sociedade vê um pedaço, outra sociedade vê outro pedaço. E a gente que está dentro disso tudo ainda vê menor ainda. E a gente acha que o que a gente vê é tudo. Mas, né? Aí o cara traz essa, né? Pô, fazer o quê? Não tinha outra coisa para fazer? O cara estava ganhando, ele ganhou tudo, não era nem justo que o cara perdesse, né? Por sei lá, enfim. Eu talvez tivesse passado o cara e ganhado. Mas para o Fernando Zanaya seria muito errado. Tanto que ele pegou o cara e empurrou o cara para frente. Né? Vale a pena assistir. Vale a pena assistir. Né? E procurar se reconhecer. Né? Aquilo feriu você? Não feriu? Né? Aquilo é normal para você? Aquilo é muito distante de você? Lembra, não tem certo e errado. O importante é você se reconhecer. Tá bom, pessoal? Podemos encerrar então aqui por hoje? Como tá gravado isso daí, estamos gravando, vou postar lá no YouTube, daqui a pouquinho de noite eu ponho para carregar. Quem faltou vai poder assistir, daí vocês pegam o link lá, por favor, coloca no grupo de vocês, para quem não veio, né? E então deixa lá, né? Ou quem está assistindo aqui, né? Deixa aí embaixo o seu like, se inscreve no canal. Se foi legal para você a aula, compartilha com alguém, né? Se tem algum ponto específico da aula, poxa, são
1h30 de aula, de repente já passa para a pessoa e fala, olha, assiste do minuto tal ao tal, que foi o que eu achei legal, e a pessoa vem e pode ser esse vídeo de contribuição para ela também, além dos nossos colegas aqui da sala, tá bom? Então, estou encerrando aqui, espero você em outros vídeos e aqui também, no nosso caso, na sala de aula.